2 Samuel, versículo de número 23, capítulo de número 11, que vai dizer assim: Os filisteus reuniram-se na cidade de Lei, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas, e as tropas israelitas fugiram dos filisteus. Contudo, Samá ficou no meio daquela plantação, defendeu-a e massacrou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Esta palavra é uma palavra onde vai falar dos valentes de Davi. Então, se fosse intitular uma mensagem hoje, seria valente na mão do Senhor. Porque quando a gente se dispõe a ser usado por Deus, a estar onde o Senhor nos estabeleceu, a gente se torna valente na mão de Deus. E esta palavra vai dizer assim, que Samá, ele estava no meio de uma colheita, e nesta colheita ali, eles estavam todos reunidos, e estavam no campo de lentilha, e aí vem os filisteus, e os filisteus, eles simbolizam o quê? Os nossos adversários. E todo momento a gente vai ver que os filisteus, eles tentam atacar o povo de Deus, eles tentam afligir o povo de Deus, mas Deus sempre levanta um valente. Então, quem sabe nessa noite Deus separou para te levantar como valente, para expulsar esses filisteus. Quem sabe essa noite o Senhor está dizendo para você, se levanta, se coloca de pé, porque eu quero usar você como valente. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que no meio desta batalha toda, eles vieram para roubar, eles vieram para saquear ali aquela plantação, e o povo de Deus foge. E a gente vai ver que quando a gente não está posicionado, quando a gente não toma uma decisão de ser valente na mão de Deus, a gente foge pelo adversário. A gente vai ver que o adversário, ele bota medo, ele faz a gente correr da batalha, faz a gente se prostrar em meio às circunstâncias, mas o Senhor, ele vai nos mostrar como Samá, se a gente se posicionar, se a gente for um valente na mão do Senhor, o Senhor entrega eles nas nossas mãos. E não foi diferente. Samá falou assim, eles vão correr, mas eu vou tomar uma atitude diferente, eu vou ficar e vou pelejar, essa terra é minha, quem me deu foi Deus, se Deus me deu, Satanás não pode roubar. Então a gente tem que ter essa convicção, se o Senhor me deu, se o Senhor falou que vai me entregar, Satanás não vai roubar minha bênção não, eu não vou correr não, eu vou pelejar. Talvez o adversário tenha feito você correr da onde o Senhor estabeleceu você. Talvez o adversário, ele tenha se colocado na tua frente dizendo assim, não, você é pouco, você está em número pequeno, foge, essa batalha não é para você não. Mas só que tem que fazer como Samá, a gente tem que olhar e falar assim, não, eu sou valente, e valente não corre de peleja não, valente ele pega a espada, ele vai para a guerra e peleja. Então nessa noite, minha irmã, se tem alguma coisa afligindo você, se tem alguma coisa afligindo você, meu irmão, nessa noite se levanta como Samá, se coloca na posição e fala assim, esta batalha o Senhor já me deu por vitória. Então não se, como posso dizer, não se atente com a derrota não, mas antes pensa como um vitorioso, como um guerreiro, fala assim, não, essa batalha Deus já me entregou, esta vitória Deus já me entregou. E a palavra do Senhor vai falar assim, que eles fogem, mas Samá ele fica. E quando Samá está no meio da plantação de lentilha, a palavra do Senhor vai dizer assim, que vem os filisteus, e eles veio para matar, eles veio furiosos, porque o projeto do inimigo é roubar, matar e destruir. E Samá ele fala assim, mas eu vou ficar e vou pelejar. E quando Samá ele se estabelece no meio da plantação, a palavra do Senhor fala assim, que ele começa a pelejar, ele começa a lutar, e vai vindo o guerreiro, creio eu, pela minha mente limitada, vai vindo o guerreiro e ele vai pelejando, vai vindo o adversário, ele vai destruindo, vai vindo outro adversário, ele vai vencendo em nome de Jesus. E é dessa maneira, a gente estando na presença de Deus, vai vindo a prova, vai vindo as circunstâncias ruins, vai vindo as batalhas, mas posicionado na onde o Senhor nos colocou, a gente vai vencendo a primeira, vai vencendo a segunda, a terceira, e ali a gente vai vencendo consecutivamente na presença de Deus. Então a gente não pode recuar, a gente não pode retroceder, porque o nosso adversário, ele quer fazer isso, ele quer colocar a gente como medroso, mas a palavra de Deus fala que o Senhor nos chamou como valente, nos chamou como povo escolhido de Deus. E como povo escolhido de Deus, a gente não pode correr de batalha não. E Samá falou assim, não, isso aqui Deus vai me dar por vitória. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que aquela batalha o Senhor entregou na mão de Samá. Um homem na presença de Deus posicionado, ele venceu um exército. Então imagina a gente de joelho, imagina a gente posicionado na presença de Deus.
a legião de inferno vai ter que sair daquela pessoa. A casa que está amaldiçoada, quando entra um valente de Deus lá, o valente que está tentando afligir aquela família, chega um mais valente ainda, que é Jesus, e bota o adversário para correr. Se está dentro da prisão, Deus manda um valente lá, a prisão cai por terra e Deus decreta a vitória. Então a gente tem que fazer o quê? É se posicionar como um valente. Talvez no meio da caminhada, talvez a luta bateu na porta e fez você recuar, fez você retroceder, fez você esquecer quem que você é, porque esse é o projeto do inimigo, fazer a gente esquecer a nossa identidade. E qual que é a nossa identidade? É valente de Deus, é guerreiro de Deus, e guerreiro não corre de batalha. E Samar entendeu: eu vou pelejar, eu vou lutar e Deus vai me dar vitória. Então talvez você tenha passado um processo difícil, talvez a luta bateu na porta, mas hoje, se você se posicionar, se você fizer como Samar, talvez esse filisteu vai cair por terra e você vai cantar um hino da vitória. E eu acho interessante que em 2 Samuel, no verso 23, vai dizer sobre os valentes de Davi. E não tem só esse, a gente vai ver que primeiro vai começando a falar sobre Batsebete. Ele era um valente de Deus também, e vai falar assim, que aconteceu da mesma maneira. Ele estava na batalha e veio, quando o adversário veio, os filisteus veio de novo para tentar impedir ele. O que aconteceu? Ele, com uma lança, só com uma lança, ele matou 800 soldados. Então imagina só a potência de um rapaz desse na mão de Deus. Imagina só como que é. Então é desta maneira, o Senhor quer te usar. Basta a gente se posicionar. E quem sabe hoje não é a noite de você se levantar como um guerreiro dentro da tua casa. Quem sabe hoje não é a noite de você se levantar como um valente de Deus lá dentro da sua escola. Quem sabe hoje não é a noite de você se levantar como um valente de Deus em um lugar onde o inimigo tem tomado como território. Então se levanta, se posiciona, porque através de você, talvez você fala assim: não, mas eu estou em pequena quantidade, mas através de Samar, aquela cidade toda recebeu o livramento. A colheita deles foi o que? Livrada da mão do inimigo. Então através de você, Deus pode livrar a sua casa, a tua família, a tua parentela. Então vamos fazer o que? Vamos se posicionar. E vai falar também não só de Batsebete, mas também vai dizer sobre Eleazar. E ele era um valente de Deus. E esse é uma história que chama muito a atenção. Chamou muito a minha atenção, porque vai dizer assim que ele era um valente de Deus, mas era um valente diferente. É aquele que não corre de batalha mesmo. Aquele, eu diria, o nosso irmão Paulo de hoje em dia, que quando vê o inimigo fala assim: não, Satanás, a vitória já é minha em nome de Jesus. A palavra de Deus vai dizer assim que estava tendo uma batalha, estava tendo guerra, e ele falou assim: não, eu vou pelejar. E a palavra de Deus fala assim que quando ele estava no meio da batalha, a mão dele adormeceu. E quando a mão dele adormeceu, ele continuou pelejando. A espada ficou cravada na mão dele aqui, ó, e ele não soltava de jeito nenhum. Mesmo cansado, ele estava pelejando. Então talvez você está cansado, está achando que o adversário está ganhando o campo, mas não abre mão não, entra na peleja, entra, guerreia, porque Deus vai te dar a vitória. Então a gente precisamos se posicionar. E o que esta palavra vai nos ensinar? Que estes valentes, eles venceram com um propósito, que eles não voltaram para trás. Eles não recuaram, eles não retrocederam. Eles mostraram que maior do que o adversário pensava que era eles, maior ainda era Deus. Então, quando você abre mão do projeto de Deus, quando você deixa o inimigo entrar no seu arraial, fazer a festa, só mostra que o adversário, ele tem êxito sobre a sua vida. Só mostra que o adversário, ele está ganhando campo e ganhando força em cima de você. Mas a partir do momento que você se posicionar como um valente, aí o nome do Senhor que vai ser glorificado. Porque a gente acha que assim, se eu pelejar, eu ganhar a batalha, é o meu nome que vai ser lembrado. Não, quando você peleja, quando você se posiciona, o nome do Senhor é glorificado. E esse é o objetivo do cristão. Qual que é o objetivo? É glorificar e exaltar o nome de Deus. Então ali a gente já se lembra: opa, eu preciso louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. Então quando a gente faz como os medrosos, quando estava Gideão chamando, e a gente volta para trás e fica só os 300, quando a gente deixa de pelejar, sabe o que acontece? A gente desonra o nome santo do Senhor. A gente acaba fazendo o quê? Desagradando o Senhor, porque a vontade de Deus é o quê? Que nós sejamos valentes na mão dele. E como a hora já está voando ali, e eu não posso tomar muito tempo dos irmãos,
Então eu queria deixar esta palavra para os irmãos, que nesta noite você venha se posicionar. Talvez o adversário fez como a nossa irmã, falou assim, não, se você, ou é Deus que você vai servir, ou vai ser eu. E ela tomou uma decisão, falou que não, eu não vou abrir mão dos céus. Então nessa noite não abre mão do seu chamado. Nessa noite não abre mão do teu propósito. Nessa noite não abre mão para o adversário roubar a tua família, roubar a sua parentela. Não abre mão dos seus sonhos, mas nessa noite fala assim, se o Senhor me prometeu, se o Senhor me confiou, então eu vou ir até o final. Porque o Senhor vai me entregar e vai fazer como Samar. A palavra do Senhor fala assim, que o Senhor entregou o adversário na mão dele. Então talvez o Senhor está querendo entregar o seu adversário na sua mão para você vencer essa batalha, e você está correndo aí, achando, Senhor, a peleja já está vencida para o adversário. Não, a peleja sempre foi do povo de Deus. Só basta a gente dar lugar na terra. E quando a gente dá lugar na terra, Deus abre o céu e o nome do Senhor é glorificado em todos os lugares. E assim eu retorno a palavra para os servos do Senhor.